Olá pessoal, vocês vão começar a escrever os seus sermões, né? Escrever o esboço. E aí eu quero explicar um pouquinho a ideia de organizar o seu sermão em 3 pontos, tá bem? Só lembrando algo, a importância de escrever todo o sermão, ou seja, todas as palavras do sermão, não apenas os tópicos ou as sentenças principais. Você vai escrever todo o seu sermão. Quer dizer que você vai ler todo o seu sermão? Não. Você vai escrever o seu sermão, vai tentar fazer isso com uns 3 dias de antecedência, né, antes do dia em que você vai pregar, e aí você vai ler e reler, você vai se gravar lendo o seu sermão, pregando o seu sermão. Você vai pregar o seu sermão, faz igual eu estou fazendo aqui agora, e liga a sua câmera e grava você se falando, tá? Tem muita coisa que você só percebe quando está se ouvindo, tá? No texto você não percebe. Tá? Uma coisa é a sentença escrita, outra coisa é você falando ela, você pronunciando ela. Você percebe algumas coisas que pode melhorar, algumas cacofonias, alguns sons que não saem muito bem, tá? Então você pode trabalhar isso, tudo bem? Além disso, tem o fato que é possível, talvez, você fique um pouquinho nervoso, um pouquinho ansioso, e aí você pode achar legal cortar algumas palavras ou substituir algumas palavras, tá? Algumas vezes a gente usando algumas palavras mais difíceis, propiciação, iniquidade e outras coisas assim, que você pode substituir por palavras mais fáceis de pronunciar, tá bem? Então, primeiro, escreva todo o seu texto, passa para o pastor ou para quem está te orientando, para rever o esboço, para deixar o esboço certinho, e aí depois você vai ler, reler, você vai chegar para pregar já com o sermão, aqui ó, todo encaixado na sua cabeça, tá? E aí você apenas vai deixar ali impresso, com uma letra maior, uma fonte lá, 14, 16, tá? Um espaçamento duplo, para você conseguir localizar facilmente, vai ter uma caneta em mãos, algo para acompanhar a leitura ali, para você não se perder. Tudo bem? Então, a importância de escrever todo o seu esboço. E aí veio a questão de organizar esse esboço em 3 pontos, tá? É obrigatório? Não, não é. Você pode fazer em 2 pontos, você pode fazer em 4 pontos, tá bem? 5 pontos já fica um sermão muito longo, com muita coisa, tá bem? Você pode fazer isso, mas isso é indicado para alguém que já tem um controle muito melhor ali do tempo, do palavreado, da maneira de você se expressar, tá? Então, se você está começando a pregar, é melhor ficar ali no máximo em 4 pontos, tá bem? Há pregadores muito famosos e experientes que não passam disso. Estava lendo um sermão do Hernandes Dias Lopes, está lá, ele pregou em Filipenses 2, 6 a 11, 2 pontos. Cara, o Hernandes Dias Lopes, o cara podia pregar em 10 pontos, que você ia ficar atento ao sermão, mas ele usou 2 pontos, por quê? Porque fica mais fácil de você entender, tá? Tanto para quem está pregando, quanto para quem está ouvindo. Então vamos lá, algumas coisas importantes em relação aos 3 pontos do sermão. Por quê? Primeiro, porque fica fácil de você organizar o sermão, fica fácil de você manter o sermão coeso. Tem muito pregador que comete o erro, eu já cometi esse erro, de você começa a pregar e o seu sermão sai do controle, sabe? Você divaga, você fala uma coisa que não estava planejada e aquilo leva para outra coisa, e quando você vê, o seu sermão virou uma salseira que você não sabe como é que sai daquilo, como é que termina, e você fica enrolando, e as pessoas percebem que você está enrolando, que você está, sabe? Então, sabe? Faz o sermãozinho, escreve o texto todo, organiza ele em 3 pontos, porque os 3 pontos vai te dar uma capacidade de ser coeso, de estar sempre no trilho. Os 3 pontos vão ser o trilho do seu sermão, tá bem? Ajuda as pessoas a entender também, tá? Ajuda as pessoas, inclusive, a memorizar os pontos do seu sermão. A pessoa vai memorizar todo o seu sermão? Não, é óbvio que não. Mas muitas vezes, se você repetir, conseguir colocar ênfase nisso, as pessoas vão lembrar os pontos do seu sermão. Ó, ele falou sobre isso, e falou sobre isso, isso e isso, tá? É fácil, tá? Esse é o nosso objetivo. E aí, na introdução, ou ao final da introdução, você anuncia os 3 pontos, tá?
Então, sobre esse assunto, nós vamos falar disso, disso e disso, tá bem? Você vai já anunciar os pontos. Você vai tratar o primeiro ponto. Ao final, você já vai fazer a transição para o segundo ponto, mostrando a ligação que há entre um e outro. Então, por exemplo, dando um exemplo de um sermão que eu preguei na última quinta-feira, tá? Eu falei lá a tríplice fonte do amor cristão, que o amor cristão procede de 3 fontes, ou de uma fonte tríplice, que é coração puro, boa consciência e uma fé sincera. Então, coração puro é o primeiro ponto. Quando eu estou terminando, eu vou ir para o segundo ponto, eu faço uma relação entre os dois. Então, irmãos, acabamos de falar aqui que o amor cristão procede de um coração puro. Mas não basta ser de um coração puro, é preciso ser também de uma boa consciência. Porque o nosso coração puro, ele é puro porque ele foi purificado dos pecados. Mas isso também precisa moldar a nossa consciência acerca dos nossos pecados, acerca da nossa dependência de Deus. Tá? Então você percebe que eu estou fazendo uma ligação entre um e outro. Estou fazendo uma transição do ponto 1 para o ponto 2. Quando eu estou no ponto 2 e vou para o ponto 3, eu faço essa transição novamente e relembro o ponto 1. Tá? Então, por exemplo, o terceiro ponto é o amor cristão procede de uma fé sincera. Então, irmãos, nós já falamos que o amor cristão procede de um coração puro, ponto 1, e de uma boa consciência, ponto 2. Mas o amor cristão também, Paulo ensina que ele procede de uma fé sincera. Porque o meu coração que foi purificado dos meus pecados, a consciência que eu tenho acerca da misericórdia de Deus e da minha própria pecaminosidade, resulta numa fé sincera, ou está conectado à maneira que eu tenho de cultuar a Deus e de adorar a Deus. É impossível você ter um coração puro e uma boa consciência com uma fé fingida, com uma fé hipócrita. Então, relembrando, coração puro, boa consciência, fé sincera. Tá? Então, percebe? Eu conectei uma coisa a outra e você percebe, inclusive, um grau de intensidade de coração puro para boa consciência, para fé sincera. Tá bem? Estou fazendo a ligação entre um e outro. Tá? Quando eu anuncio o ponto 2, eu relembro o ponto 1. Quando eu anuncio o ponto 3, eu relembro o ponto 1 e o ponto 2. Tá? Nesse domingo, eu preguei em Filipenses, tá? 2 de 1 a 11. Tá? E eu falei que as bases da humildade cristã, relembrando o texto lá, é não fazer nada por ambição egoísta e vaidade. Em segundo lugar, cuidar dos interesses dos irmãos, não apenas dos meus. Tá? Então, a partir do momento, o ponto 1 é não fazer nada por vaidade, por ambição egoísta. Está falando de mim, está falando de eu, está falando das minhas escolhas particulares, próprias, pessoais. O ponto 2 já aumenta a complexidade disso. Eu não apenas não vou fazer nada por ambição egoísta, como eu vou deixar os meus motivos egoístas de lado e vou cuidar dos interesses dos meus irmãos. Percebe como aumenta o grau de complexidade? Tá? É o ponto 1 levando para o ponto 2. E o ponto 3 dá um salto de complexidade muito maior. Porque, além de não fazer nada por vaidade e ambição egoísta, além de cuidar dos interesses dos meus irmãos, eu devo fazer tudo isso cumprindo a atitude de Cristo, tendo a mesma atitude de Cristo. Ou seja, é o ápice. Tá? Então, o ponto 1 levou ao ponto 2, que levou ao ponto 3. Tá? Então, você vai fazendo isso. Na conclusão, você relembra isso. Então, amados, concluindo esse sermão, nessa noite, nós descobrimos, nós falamos que a base da humildade cristã é, em primeiro lugar, não fazer nada por vaidade ou ambição egoísta. Em segundo lugar, cuidar dos interesses dos meus irmãos e não apenas dos meus. E em terceiro lugar, tendo em mim a mesma atitude, a mesma forma de agir de Cristo. Percebe como eu conectei os 3 pontos? Como eu mantive o sermão coeso? Tá? Então, isso é importante. É claro que isso você vai treinando. Eu dei o exemplo aqui dos meus dois últimos sermões que eu preguei. Beleza?
Um abraço, qualquer dúvida, escreve aqui.